Então, na sala da terapeuta holística, na sala do terapeuta, a gente tem que entender, não só na sala, tá? Mas também no Instagram, por exemplo, mas também na forma como eu me visto, mas também na forma onde eu estou aparecendo, os lugares que eu apareço. Tudo isso gera uma percepção de valor. Inconscientemente, mas gera. As pessoas, de modo geral, ao entrarem na tua sala, elas vão começar a identificar fatores ali que ela já está habituada a ver ou não, e aquilo vai gerar vai formulando uma opinião, ela vai formulando uma opinião de forma inconsciente. Então vamos supor, você quer atrair uma cliente X para sua sala de atendimento. Você captou ela, fez todo o papel bonitinho de atrair essa cliente, o seu Instagram atraiu essa cliente, porque eu falo muito sobre a estética do Instagram, ela também vende, né? É todo um conjunto. E aí essa cliente, ela entrou na sua sala de atendimento e lá tinham algumas imagens de Buda, de Ganesha, lá tinham algumas decorações um pouco duvidosas para ela, né? Porque nós, terapeutas holísticos, gostamos dessas imagens, temos a tendência, né? Gostamos de incenso, gostamos de palo santo, gostamos de tudo que esteja relacionado a esse mercado, a esse nicho de trabalho. É muito comum um terapeuta gostar disso tudo. Mas vamos supor que você atraiu uma cliente católica. Ó, tô usando até algumas características para vocês identificarem aí. Católica, bem tradicional, e não precisa ser uma cliente idosa, porque às vezes a gente acha que por ser católica e bem tradicional é uma cliente mais idosa ou mais com a idade mais avançada, mas não necessariamente. Pode ser uma pessoa mais nova, tá? É muito comum pessoas mais novas serem também católicas e católicas frequentadoras, inclusive. E aí ela entra na sua sala, ela identifica lá palo santo, um monte de cristais, ela identifica algumas ervas à vista dela, ela identifica algumas decorações com imagens, né? Por exemplo, o próprio Buda. O Buda eu até acho inofensivo nesse sentido, porque as pessoas têm visto cada vez mais nos lugares também, né? Restaurantes, hotéis, enfim, alguns lugares têm colocado o Buda mais à mostra. Isso eu acho mais inofensivo. A depender do tipo de Buda que você coloca na sua sala, tá tudo bem. Eu digo sempre, né? Quanto menos polêmica for aquela imagem, quanto menos diferente, não é estranha, quanto menos diferente, até estranha no olhar da pessoa que está vendo, né? Quanto menos diferente, menos chamativo, melhor, né? Porque aí não vai bater de frente com as crenças da pessoa. Mas voltando no exemplo que eu estava dando, né? Essa pessoa mais jovem, ela entrou lá e viu tudo isso. O que que mentalmente ela vai julgar o seu espaço? Ou quais as crenças que ela tem que bateu de frente com aquilo que você acredita, na verdade, com aquilo que ela acredita. Por exemplo, ela entra no espaço, ela vê algumas imagens lá. Será que ela vai voltar para o seu atendimento para uma segunda sessão? E não importa se você é a melhor terapeuta do mundo, se ali na sua sala de atendimento tem algum tipo de decoração que bate com as crenças dessa pessoa, ela não volta. Para a pessoa que está sendo atraída para o seu ambiente, ela não conhece nada desse universo. Ela não tem conexão nenhuma. Ela só está precisando de alguma ajuda que você vai poder ajudá-la, mas naquele momento, tudo que você puder fazer para ela baixar as barreiras, receber a sua sessão e perceber que foi efetiva, aí sim você pode começar a trazer alguns elementos. E não estou falando assim, agora que a cliente já entrou, já gostou, já viu o resultado, vou começar a colocar algumas decorações. Não é isso. Mas você já pode trazer algum ponto de vista, você pode trazer algumas palavras que ela não estava habituada a ouvir, você pode começar a desmistificar algumas coisas, mas a sala de atendimento em si continua a mesma. Por isso que eu falo,
A sala de atendimento ela tem que ser o menos polêmica possível para que não bata de frente com as crenças dessa pessoa. O seu posicionamento, ele tem que ser o menos polêmico possível. Aquilo que você fala, a forma como você comunica, aquilo que você explica, ele não pode bater de frente com as crenças daquela pessoa. Afinal de contas, você quer atrair clientes, você quer que ela te recomende para muita gente. E se essa pessoa, a única pessoa que ela entrou na sua sala e ela gostou, ela vai te indicar para as pessoas. E aí, se ela é católica, ela vai te indicar para mais católicos, entende? O nosso objetivo enquanto terapeutas é fazer com que a nossa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível, para que essas pessoas se sintam atraídas pelo meu negócio, pelo meu posicionamento, pela minha fala, pelo meu cuidado, pela minha terapia, mas que não necessariamente o meu negócio bata de frente com as crenças delas, né? Outra coisa, o Marcelo até falou ali, né? Tem uma escolha religiosa, mas ela não precisa estar no meu ambiente de trabalho. E não só isso, porque assim, ó, existe uma vertente aí das terapias holísticas que mexe muito com as simbologias do hinduísmo, ainda que não seja uma religião de fato, né? Mas uma simbologia, a gente acaba utilizando a simbologia do hinduísmo, do próprio yoga, elementos, né, que vêm dessa medicina mais oriental. E lá eles envolvem muito com a religião. Por isso que lá naqueles lugares, por exemplo, China, na Índia, na Tailândia, eles acabam colocando a medicina tradicional deles, não a convencional. A convencional é a medicina que a gente tem aqui, né? A medicina tradicional deles lá, eles acabam envolvendo alguns elementos espirituais, porque é a crença deles. Quando a gente traz isso para o Ocidente, a gente tem uma tendência de colocar esses elementos também. Só que esses elementos aqui no nosso país bate de frente com uma crença muito forte, que é a crença da Igreja Católica, ou a crença da Igreja Evangélica, ou a crença de qualquer outra religião. Então é importante que a gente tenha clareza disso. Embora a espiritualidade que a gente trata na terapia holística integrativa, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, não tenha conexão com alguma religião, no sentido de ser uma religião, é a espiritualidade por si só, é a energética, né? As pessoas elas podem equivocar, elas já se equivocam em relação a isso, né? Mas quando elas veem esses elementos na sua sala de atendimento, elas vão misturar as coisas, e não é isso que a gente quer. A gente quer que a nossa mensagem chegue limpa para essa pessoa e ela entenda que, sim, a terapia holística existe, ela não é uma religião, ela não vai bater de frente com as suas crenças, ela não quer provar nada para você, ela quer simplesmente coexistir como um tratamento coadjuvante, né, complementar, mas também como um tratamento primário de promoção da saúde integrativo que vai olhar para essa pessoa como um todo. Então é muito importante que a gente olhe para esse aspecto.